Just wanted to make a small point. Eu só gostaria de fazer um pequeno ponto. We spoke about these cups. Nós comentamos sobre esses copos. And we said one cup E nós dissemos que copo was a cup of doctrine, era o copo da doutrina and one cup was a cup of wrath. e outro copo, o copo da ira. So we have two cups. Temos então dois copos, dois cálices, One cup is for doctrine, de doutrina and one is for wrath. e outro de ira. So this doctrinal cup, Esse copo de doutrina, what is it attacking? ele ataca o quê? We'll do this one. What is this attacking? Esse aqui ataca o quê? Da ira. People. Pessoas. So this one's people. P-I-S-S-O-A-S. What's this one attacking? Esse então estaria atacando o quê? Kings? Reis. Sorry? It's better than commandments. The commandments? Os mandamentos. Commandments. Anyone else? 4 e 6. Mais alguém? The Bible. The Bible. B-I-B-L-A. Sorry. Biblia. I-A. B-L-B-L. B-L-I-A. Okay, sorry, it's me. So there's the Bible, Temos a Bíblia, Ten Commandments. os 10 mandamentos. So I agree with them, those answers. E concordo com essas respostas. And we're going to say these are doctrine. Eu vou dizer que essas são D-O-U-T. São doutrinas. Are we okay with that? Tudo bem? Yeah? So this is people Então aqui pessoas and this is doctrine. e o outro doutrinas. And where is this doctrine housed? E essa doutrina, ela habita aonde? Where do you keep this doctrine? No coração? The heart. The heart? What is the depository of truth? O que é o depositário da verdade? A igreja. The church. So we'll put the church here. Vamos colocar a igreja aqui. What does this church look like? Essa igreja se parece com o quê? Don't take my literal picture. Não se apegue nessa ilustração literal. Sorry? With a house, with a temple, with a building. Temple. É um templo. So we'll call it the sanctuary. Vamos S-A-N-T-U-A-R-I. Are we okay with that connection? Ou at the end. Sorry? Tudo bem com essa conexão que a gente está fazendo? With an O. So we've got people, Temos pessoas, because it says it's the blood of the saints, Revelation 17:5, I think. Apocalipse 17:4 diz que é a sangue dos santos. Then we've got doctrine. Temos, We had doctrine here. temos então a doutrina, And the doctrine, we've got the law, e na doutrina temos a lei, the Bible, a Bíblia, and next was... doctrine. Okay. Spelled it differently, so I don't know how I did that. Yes, the UT. So that should be UT? Yes. So we'll take that, because we already had doctrine there. Já temos doutrina. So I'm saying these doctrines, they're housed or they're kept safe in the church. The church is the depository. Eu digo que essas doutrinas, elas são guardadas na igreja. A igreja que
guarda elas. So I drew the church as a house Eu desenhei aqui a igreja como uma casa and call it the temple or the sanctuary. e eu chamei isso de santuário, o templo. And that fits because the Ten Commandments go in the sanctuary. Isso é cabível porque esses 10 mandamentos eles são guardados dentro do santuário. Okay, so we'll make one more connection. Vamos fazer mais uma ligação. This says people, Aqui diz pessoas and in the context of early writings, we've been calling them soldiers. e no contexto de primeiros escritos nós os chamamos de soldados. So we'll call them soldiers. S-O-L-D-A-D-O-S. So you've got two things that are being attacked. We can see that? Vocês enxergam isso? Symbolized by these two cups. Simbolizado pelos dois copos. So if we start thinking about these people Se nós começarmos a pensar sobre essas pessoas and these e doctrines, essas doutrinas that these are being attacked, que eles estão sendo atacados, where would we go to show this? onde poderíamos ir para demonstrar isso? An attack upon the people and an attack upon the doctrines. Ataque às pessoas e às doutrinas. Sister Gabriella, Irmã Gabriela, where are you looking? você está procurando? No, I'll disperse for a moment. You're dispersed. That's all you're looking. What was your question? Oh, okay. The question is, where do we find this model? A pergunta é onde nós encontramos esse modelo aqui? Revelation 11. Revelation 11. I'm thinking somewhere even clearer. Eu estou pensando em algo mais claro ainda. Okay, so we'll go to Daniel, Daniel, chapter capítulo 8, 8:13. So you can see Daniel 8:13, Você pode ver Daniel 8:13. these two cups. Pode ser simbolizado por esses dois copos, esses dois cálices. There's an attack upon, in the English it calls it the host or the army, No inglês é chamado do exército, ao exército. and there's an attack also upon the sanctuary. Também ataque ao santuário. And the sanctuary attack, E o ataque ao santuário it's a symbol of an attack of the religion of God. é símbolo da ataque à religião de Deus. Because what is Satan attacking? O que Satanás está atacando This when quando ele faz isso? Bible verse for that, when he attacks. Versículo de Bíblia, da Bíblia, quando ele ataca. Daniel Daniel 7, verse 25. versículo 20. Brother Gabriel. Can we read? Oh, sorry, yeah. 7:25. Daniel 7:25 diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por tempo e metade de tempo. So there's this change of the times and laws. Então há uma mudança dos tempos e das leis. I'm saying this is a doctrinal attack Eu digo que isso é um ataque doutrinário, symbolized by the sanctuary. simbolizado pelo santuário. And there's a parallel attack happening to God's people. E há um ataque que acontece em paralelo, que é contra o povo de Deus. Everybody okay with that? Todo mundo concorda? So we just made some about these cups. Então, estamos aqui desenvolvendo esse conceito dos copos. So we're back in 272, paragraph 2. Estamos de volta no Primeiros Escritos, 272, parágrafo 2. It says, they must drink the cup, they must be baptized with the baptism. Diz aqui, eles devem beber o cálice, devem ser batizados com o batismo. So what is this baptism that they're going to be baptized O with? que é esse batismo com qual eles serão batizados?
Morte e ressurreição de Jesus. Desculpa, a morte? Morte e ressurreição de Jesus. The resurrection, Death the death and resurrection. Aceitar a morte e ressurreição de Jesus. É And isso. to accept the death and the resurrection of Jesus. Okay? So it doesn't talk about the resurrection in this context Nesse contexto não menciona a ressurreição, because baptism is a burial. porque o batismo é um enterro, So it's a complete. uma morte completa. So that's indicating Isto nos indica that these people haven't quite fully died. que essas pessoas não estavam mortos por completo. So what's happening in this history, O que acontece nessa história, which we call the binding off here, que nós chamamos aqui o atamento, is that God's will hasn't been fully accomplished. que a vontade de Deus não atingiu sua... não foi completa. And what hasn't yet been fully accomplished E aquilo que não atingiu seu cumprimento is God's will that began back here and has been going all the way through history, é a sua vontade que começou ali bem no começo, passando por toda a história. and it says they must drink of this cup. E diz aqui então eles devem beber o cálice. So we would like to ask ourselves the question, when did they begin drinking? Eu gostaria de perguntar quando eles começaram a beber esse copo. Because it almost seems as though they haven't even started to drink yet. Porque quase parece que eles nem sequer começaram a beber. Anyone? Alguém? O primeiro capítulo, The first o chapter, primeiro parágrafo, the first paragraph. diz que José diz: É, o seu rosto estava pálido e apresentava sinais. because Escolhi a sua luta íntima. talking about the anguish in the Sacudiu a faces. boca. the first. So my brother's saying at the very beginning of this chapter, Então, meu irmão diz que isso se inicia logo no começo desse capítulo. we saw a similar experience. Tivemos uma experiência semelhante. In that one, at the beginning, they get help. E nessa experiência, no início, eles recebem ajuda. So what I think we can begin to see is they begin to drink the cup before. Então, eu acho que dá para entender que eles começam a beber o copo já antes. So when it says not yet fulfilled, Quando diz ainda não cumprido, we use the word fulfilled to symbolize what? nós usamos a palavra cumprido para quê? To fill, didn't we? Para encher algo, não é? Yeah, remember we said fulfill means to fill the cup. Nós dissemos que cumprir-se, não? Significa encher o copo. Are we okay with that? Tudo bem? Completar. What's actually happening into the cup? What's happening? Yeah. O que acontece com esse cálice? Is the cup being filled? Será que esse copo está sendo enchido? Yes? Yes. So if I had a cup Se eu tivesse um cálice and I gave it to you, e eu entrego ele a ti, what would I tell you to do with the cup? o que eu vou pedir para você fazer com esse cálice? Beber, eu To não drink sei. it? Vazio? Is it an empty cup? Como é? No, in this context it says the will of God is not yet fulfilled, they must drink. Aqui diz, a vontade de Deus não se cumpriu ainda, eles devem beber. So when I give you the cup, Então eu te dou esse cálice. what do I want you to do? Eu quero que você faça o quê? Drink, he says. Drink, yes? Beber, Agree? certo? So if you're going to drink, Então se você vai beber, by the time you get to the end when it's fulfilled, até quando você chega no fim e então se cumpre, what's happened to the cup? o que acontece com o copo?
o cálice. It's empty. It's now empty. Agora ele está vazio. So this concept of fulfilled, Esse conceito de cumprimento, which means to fill, que significa encher, in this situation actually means to empty. nessa situação, na verdade, não quer dizer encher, mas esvaziar. Because the cup was full, O copo estava cheio and all that drink that was in the cup, where is it now? e toda essa bebida que estava no cálice está onde agora? It's in you. Está dentro de você. So the cup got emptied and you got filled. Então, o cálice esvaziou-se e você foi enchido. So the Bible talks about this emptying process, A Bíblia fala sobre esse processo de esvaziamento and it gives it in different contexts. e ele nos dá esse conceito em um contexto diferente. So I'm not asking us to look at the context, I'm just asking us to look at a word. Eu agora não estou falando aqui do contexto, mas da palavra. We'll begin with Psalm 75, paragraph 8. Vamos começar com Salmo Verse 74, versículo 8. Psalm 75, 8. Salmo 75, Salmo 75, versículo 8. Read it. Yep. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto. Está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. So you can pick up this word dregs. Let me see which one that is. Drag seraph. Temos aqui a palavra, mas as escórias. Escórias. What is this dregs? O que são escórias? Less parts to the end. It's sediment, right? Yeah. É como um sedimento, borra, né? É, que se assenta no. So I'll read it in another version. Vou ler isso numa outra versão. He will pour out his wine Ele vai encher, ele vai derramar o vinho and the wicked will drink it to the last drop. e os ímpios vão beber até a última gota. So this dreg is this last drop. Então essas escórias são como a última gota. Another version Em outra versão, says God holds in his hand a full cup que Deus tem na sua mão um copo cheio, um cálice cheio. and everyone has to drink the full cup until they've drunk it all. E todo mundo tem que beber esse copo por completo, até eles drunkenness. To actually drink it. E eles têm que beber esse copo completamente, até ele por completo. So the dregs is this very last bit. Então tem que beber até o última gota. So we might call it the remnant or the leftover, the last portion. Então podemos chamar isso do remanescente ou da última porção que está nesse copo. Is everybody okay with that? Todo mundo está bem com isso? So Just the word itself, which is defined as sediment, I understand that usually, I'm not a wine expert, but I think you're not supposed to drink this. It just sits down there and you don't shake the wine bottle and you know it's down there in the bottle and you don't pour it into the glass. yeah, in real life. Assim na vida real, assim o vinho, né, pelo que eu vi, assim na garrafa
tem o sedimento que se assenta no baixo da garrafa e você não vai misturar esse vinho e colocar no copo, tá? Você vai deixar esse sedimento, né? Você não vai beber esse sedimento, ele permanece lá. So in this context, it says even the last portions, they will have to drink that. Everything's Aqui going to diz que até a última porção eles terão de beber esse vinho. So I'm saying, Então eu digo, I'll give a couple more verses. Psalms 51:17. Salmo 58, 17. 51, 17. Yeah. 51, 17. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. So again, it's the same concept that before it was the heathen that were doing this, the wicked. Now it's Jerusalem. I think we're not on the same. Oh, Isaiah 51:17. Isaiah. Oh, what did I say? Sorry, Isaías, desculpem. I said Psalm 6. Sorry. Maybe you didn't, I don't know. I told them. Psalms. Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e solveste os sedimentos do cálice do atordoamento. So you've got a doubling there, Temos aqui uma porção dobrada. and it's Jerusalem that's drunk, É Jerusalém que está bêbada. and it's drunk the very last residue. E ela bebeu o último sedimento. And can you see? Then it talks about at the very end to wring them out. E no final fala it fala atordoamento, né? Esgotaste, de esgotar. What does that mean in Portuguese? I'm not familiar with this word. Esgotar? Esgotar, it's like Everything. Okay. Everything was end. So in the English, No inglês it kind of switches the imagery muda a imagem to a cloth a pano that's got this liquid in it, que tem esse líquido nele this wine, and you wring it dry. e você espreme ele That's how para it's ele des- ficar seco. that's how it's described in the English. In Portuguese, it's something to get dizzy. Another in the Hebrew it means Totalmente esgotaste. Ok, não estou vendo uma. in the Hebrew it means to fully drain. Em português, no hebreu, quer dizer assim, drenar por completo. That's Yeah, to fully drain it. it's like something that Esse esgotar não está na corrigida fiel aqui na So outra. 75, it says the wicked of the earth shall do this, No Salmo 75 diz que os ímpios do mundo vão ter que fazer isso. and in Isaiah 51 it says Jerusalem will be doing this. E em Isaías 51 é Jerusalém que vai ter que fazer isso. And then if you go down a few verses to 22, E logo vamos até o versículo 22, we'll go to 21. 21 na verdade. Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor e teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo. Eis que eu tomo da tua mão o do atordoamento, os sedimentos do cálice, do meu furor, nunca mais dele beberás. You read to 22. Okay, we'll read 23 as well then. 23 também. Oh, 1 second. Isaías 51, agora 21 a 23. You know where we are? Todo mundo? Ok? Porém,
pô-lo-ei nas mãos do que te entristeceram, que disseram a tua alma, abaixa-te, e passaremos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como pão e como caminho aos viandantes. Okay, so to make an end time application may not be that simple. Fazer uma aplicação para o tempo do fim não é tão simples. Brother Wesley, give me the historical context of what's going on here. Irmão Wesley, o contexto histórico de que está acontecendo aqui seria qual? We read 17 and then we read 21 to 23. 17 e logo 21 a 23. My mind now reading about the restoration and salvation of Israel. Aqui o subtítulo diz que é sobre a restauração e salvação de Israel. What does it seem to be so? Doesn't, yeah, I think that Can you turn this into a story? That's what I'm Será que asking, I guess. Você pode contar isso como uma história, ou aplicar isso como uma história? they were in 70 years captivity. Eles estavam de 70 anos. Okay, so I'll put a line Vou colocar aqui uma linha and I've got 70. e temos aqui os 70. That history they drowned. E nessa história eles estão bêbados. This Here. yes. Eles beberam esse cálice. And which cup is this? Esse cálice qual? Their D or I? first one, I. O da ira. But now it's time to be free, right? Time to wake up. Mas agora é tempo de estar livre, de levantar-se. Okay, so we read 21 to 23. I mean, there might be some information in between, but we only read those ones to get the highlight. Pode ser que tenha informações aqui no meio também, mas a gente só destacou esses versículos. What I want us to do is turn these verses into a story. Eu quero que você me To a story, then you understand what is actually Se happening. você é capaz de tornar isso numa história, então você entende de que se trata. Because what we're doing in early writings O que primeiros escritos is the opposite. é o contrário. Yeah? We're getting a story Nós recebemos aqui uma história and we're trying to put it on a line. que nós queremos colocar a uma linha. And now we've got, in this one, we've got some punctuated verses and we're trying to make a story out of it. E aqui nesse caso a gente tem alguns versículos específicos e a gente quer colocar eles numa história. Tell us when you, if you does, yeah, I think I read them. summarize what you said. So they were in this captivity. And Okay. They were drinking. Ele estava no cativeiro, ele estava bebendo. And now God is gonna, in that history, right? That history, they're now delivered from this E nessa história eles são livrados captivity. desse to copo drink. que eles tinham que beber. Because when they are free. Isso é quando eles são libertos. Anyone else want to try before we do it together? Alguém mais gostaria de falar antes de continuarmos? Yeah, I agree. And they're drinking God's wrath during the 70 years. Eles bebem da ira de Deus durante os 70 anos. And God is saying, you're ready to drink everything. E Deus diz, vocês já beberam tudo. Now I'm going to take out of your hands. Agora eu vou pegar da sua mão e vou... I'm going to put in the verses at 4:15. You will what?
that were afflicting me. Eu vou dar esse cálice àqueles que estavam So tell me what you want me to afligindo draw. So, till now, so at the end of the 70, você. No fim dos 70, this cup goes to Babylon, so maybe a sign. esse cálice vai para a Babilônia. So here there's the same cup, Aqui o mesmo copo, o mesmo cálice, and this is for. Babylon. esse para a Babilônia. That one is from to Israel. E esse é de Israel. Yeah? Okay? Nem todo Israel bebeu desse cálice. Not all Israel drink of this. Which ones didn't? Quem não bebeu? Daniel no cativeiro não bebeu. Daniel didn't drink of it when he was in captivity. So let's go with Daniel, Então vamos ficar com Daniel, a young virile man. Homem jovem. What's the first thing they're going to do to him? O que é a primeira coisa que eles vão fazer com ele? Lá em nome. Change his name. No. Okay, besides changing his name. Além de... That's not a big problem if they change your name. Seu nome é Desculpa. eunuco. So, eunuco. They make him a eunuch. He's castrated. Ele é castrado. If you're a man, Se você é homem, that seems pretty bad to me. isso parece bastante severo. Can't have any children, can't get married, Não pode se casar mais, não pode ter mais filhos. he can't control his environment. Ele não pode mais controlar o seu ambiente. He's basically a slave. Ele é basicamente escravo. He's forced to learn a false religion. Ele é forçado a aprender uma falsa religião. So I would say he's certainly drinking this cup. Então eu diria que sim, certamente ele está bebendo esse copo. And you might argue that he's the most innocent of the innocent. E você pode talvez argumentar que ele é o mais inocente dos inocentes. So I would say that everyone drinks the cup. Eu diria que todos bebem desse copo. Okay, so let's go to these verses. Vamos olhar esses versículos. The end of 16, No versículo 16, it says, "Thou art my people." diz que tu és meu povo. And it says, "Awake, awake, stand up, Desperta, desperta, levanta-te. Jerusalem, which has drunk at the hand of the Lord the cup of his fury." And Ó is, Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. So, what are they supposed to do now? Agora, eles devem fazer o quê? Present tense, verse 17. Tempo presente, versículo 17. Awake. Awake, awake, Desperta, desperta. which means get up out of your sleep and do what? Levanta-te da sua dormência e faça o quê? Stand up. Levanta-te. Sister Anna, what does stand up mean? O que significa levantar-se? Awake. The symbol of standing. O símbolo de estar de pé, de levantar-se. It's a judgment. Juízo. Yes. Like Daniel 12. So we'll put stand, Vamos colocar aqui de pé, D-I, D. yes. Nesse caso, eu levantar. In Portuguese, it gives the connotation of the act of rising and standing. Because the same symbology is going to be better fitted to the context. And in Portuguese, it's the Levantar. Okay, so let's go with V-A-N-T-A-R. T-A-N. R. Levantar. Dash S-E. Okay, so the stand means Significa juízo. I remember Daniel 12, verse 1. I'm not asking you to prove it, just asking you what it is. Não precisa provar, só estou perguntando. Another one? Outro. Be ready. But I want to. It's a symbol. É um símbolo de algo. change of dispensation.
Uma mudança de dispensação. D-I-S-P-E-N-S-A-C-A-O. So they're the two main ones that we use. Esses dois são os principais que costumamos usar. It's a symbol of judgment and a change of dispensation. Símbolo para juízo, símbolo para uma mudança de dispensação. So we're in 17, Então, em versículo 17, and there's a change of dispensation. há uma mudança de dispensação. So then it says, Jerusalem, which hast drunk. Então diz Jerusalém, sorry, Looking at the word que hast. bebeste. So bebeste. hast is past, present, or future. Bebeste é passado, presente ou futuro. Okay, so we're at a change of dispensation, Estamos numa mudança de dispensação and change of dispensation are diagrammed with these waymarks. e mudanças de dispensação são ilustradas através desses diagramas, That's what the waymarks mean. desses marcos. Os marcos significam exatamente isso. So this would be dispensation 1, Isso seria a dispensation 2. dispensação número 1, 2 e 3. Okay, so we have to be at one of the waymarks. Nós That's what I'm estamos saying. em algum desses marcos. Tem que ser assim. And now it says there's going to be judgment, E agora diz que haverá juízo. and it says hast. Diz bebeste. Present. Passado, presente e o futuro. Past. So Passado. what happened in the past? O que aconteceu no passado? They drank what? Eles beberam o quê? Okay, so they drank the cup of wrath in the past. Beberam o cálice da ira no passado. So we're going to make a jump now, Agora vamos fazer um salto. and we're going to say that the cup of wrath was this, E vamos dizer que esse cálice da ira era isso. the 70-year punishment. Os 70 anos de punição. Are you okay with that jump? Because we Tudo haven't bem. proven it, we've just asserted it. Sem provar, a gente está apenas afirmando. So, wrath, Aqui o cálice da ira, it's the 70 years. que são os 70 anos. So where are we now in verse 17? Em versículo 7 estamos aonde agora? I'll give you some options. Vou dar algumas opções para vocês. A, B, C, D, or E. A, B, C, D ou E. A is a period, and C is a period. São períodos, ok? Are we in Aliás, this period, A is- this one, here, A here, um or here? período, C um período e E um período. Está em qual marco? Got multiple choice. Várias opções. Sister Anna, Irmã, take your choice of 5. eu creio que seja D. Sister Rosie, Irmã Rosa. D. Sister Gabriella, Irmã Gabriela. I need to think about it carefully. I didn't hear what you said. I need to think about it carefully. Preciso pensar We'll sobre wait isso for you. cuidadosamente. Vamos esperar. Think carefully, quickly. Pensa. I'm not sure if it's D. Also could be C. Podia ser C também. C. Terminou de beber. Because they just finished drinking. That could be D, the end of the sentence. The end. C is this period where they've been drinking, C é o and D is período em que here. eles estavam bebendo. And then e E is D this period. é com o próximo e logo Então terminou, acabou de beber e precisa esperar. D. I would say. Okay, so we've got enough people to say it's D. a gente tem pessoas suficientes para afirmar que é D. Remember, Lembre-se, they're standing up, change of dispensation. se levantar-se é uma mudança de dispensação. So it could only have been B or D. Então só pode ser B ou D. It could never have been these ones.
Nunca tinha como ser A-C-U-E. because now it says awake and stand now. E porque aqui é dito desperta, desperta e levanta-te. So if you're at E, Se você estiver em E, you've been standing since D. você estava levantado desde o D. You've been standing all of this time. Esse tempo todo você estava de pé. And we know it's in the past, so the 70 is afterwards. Sabemos que no passado, então esses 70 estão no passado. And they had to drink all of this to the dregs. Eles tinham que beber até os sedimentos. So, just checking if we can skip those other verses. Okay, so 51:21. Isaías 51, 21. So it says, "Hear now, you, this group that were afflicted, Portanto, agora ouvi isto, ó aflita and who had become drunk." e embriagada. How do you become drunk? Como você se torna embriagado? We're in 21, verse 21. Same chapter. 51, The same chapter, capítulo, versículo 21. verse 21. How do you become drunk? Como você fica embriagado? Bebendo. Drinking. And not just drinking. Não só Do bebendo. segundo copo. Como no segundo copo. With the second cup, Da doutrina de Deus. the O doctrine. Espírito Santo. So, when you do communion, you have these little cups. Quando temos a Santa Ceia, temos esses copinhos. So we got some alcohol and fill all those cups up, E se a gente encher esses copinhos com álcool and we passed it round. e passa de pessoa para pessoa, Would we become drunk? será que a gente ficaria bêbado? No, because it's not enough. Porque não é o suficiente. Drinking in and of itself isn't enough. O beber daquilo não é suficiente. But these people were drunken. Mas essas pessoas estavam embriagados, So what does it mean they're drunken? embriagadas. Então, isso quer dizer o quê? Que eles estavam embriagados. They drank a lot. They drank a lot. How much? Quanto? O suficiente para estar bebendo. Enough to get drunk. Not just enough. They drank. Não só In 17. suficiente. Up the dregs to the dregs. They drank to the bottom, Eles beberam até o sedimento, to the last drop. até a última gota. So that's why they drank, because they drank all of it. Eles estão bêbados, embriagados, porque eles beberam tudo. So I want us to connect Eu gostaria de conectar the dregs os sedimentos with the drunkenness. com a embriaguez. Can we see how we make that connection? Vocês veem essa conexão? So this is not part of the study, but we talk about, I'm going to say something now, so I'm doing it backwards. Não tem a ver com estudo. Eu vou fazer uma afirmação agora, então a gente volta. We make this point a lot, Nós frequentemente fazemos esse ponto. and this point is in Revelation 17. E esse ponto se encontra em Apocalipse 17. Because in Revelation 17, Porque em Apocalipse 17, when we start marking where you are, quando a gente marca aonde nós nos encontramos, where do we want to take people? aonde nós queremos levar as pessoas? Brother Wesley? É o tempo do fim. We want to take them to the time of the end, Nós queremos levá-los ao tempo do fim, 1798. 1798. And the way we do that, should I E say, a forma como nós fazemos isto, we say that there's this Reformation, que há essa reformação, and then reforma. during this Reformation, there's all this inquisition, this punishment that's going on. Durante a reforma acontece essa inquisição, essa perseguição, And the woman, it says, is drunk with the blood of the saints. e a mulher, assim diz, está embriagada com o sangue dos santos. And then you'll hear presenters say, when are you drunk? At the middle or the end of the drinking session. E as pessoas que ensinam, não? Geralmente a gente explica assim, você fica bêbado quando? Quando você começa a beber, durante
quando você está bebendo ou quando você terminou de beber? And everybody will just say, at the end. Todo mundo vai responder sim, no fim, quando você terminou. And then you say, end 1798, and you move on. Então você vai falar, tá aí, 1798 e você continua. So they've used logic. Então eles usam o raciocínio, a lógica. It's valid to do that. É válido fazer isso. But I'm saying this passage here Mas o que eu digo é que essa passagem aqui defines it. define isso. Because it says that you've gone to the dregs of the cup, Porque aqui diz que você foi até o sedimento do cálice, which means there's no more drinking to do. que quer dizer que já não resta nada para ser bebido. So once the drinking's finished, Uma vez que é terminado o beber, now you can line that up você pode alinhar isto with the drunkenness. com a embriaguez. Because in Revelation 17, it doesn't talk about the dregs. Porque em Apocalipse 17 não fala dos sedimentos. So I'm saying you can text this concept about to show that it's 1798. O que eu digo é que você pode provar isto através do texto, fazer um texto prova para mostrar que Apocalipse 17 fala de 1798. We've got some other proofs to show 1798, but one of the ones we use is the drinking and the drunkenness. Temos outras provas que provam isto a respeito da embriaguez e do beber. So if we're using the drunkenness one, Isaiah 51 can help us to really prove this. Se a gente fala acerca da embriaguez, Isaías 51 nos ajuda a provar isto. 22. Versículo 22. Thus saith the Lord God, and thy God that pleadeth the cause of his people. Assim diz o teu Senhor, o Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. So, in verse 22, Versículo 22. it says, thy Lord, thus saith thy Lord, the Lord. Diz aqui, assim diz o teu Senhor, o Senhor. I don't know if it makes this difference in the Portuguese, Não sei se faz essa ênfase no português, essa distinção, but in the King James, it's uppercase L and the rest of it's lowercase, yes, and then the after one, it's all uppercase. it's the same here. Okay. Nossa Bíblia também, o que acontece aqui em 22 diz, o teu Senhor é escrito com a primeira letra maiúscula, logo o segundo Senhor é tudo maiúsculo. So the second Lord is who? Esse segundo Senhor é quem? This is Jehovah. Isso é Jeová. So we're not looking at the names, the definitions. I'm just saying that's Jehovah. Não vamos aqui entrar na definição, mas eu só digo que isso aqui é Jeová. And then it says, and thy God, E logo diz, teu Deus, which is Elohim. que é Elohim. So it says, thus saith Jehovah Elohim. Diz, but it's twice. Yeah, I'm going to go back to this first one in a second. Então diz aqui, teu Senhor, sendo Jeová, e o seu Elohim, seu Deus, So the first Lord, teu Deus. Então o primeiro Senhor, that actually means your master, isso quer dizer seu mestre, the one who's in charge of you. aquele que está a cargo de você. It just means the ruler. Apenas o que governa. So this ruler, the governor, Então is esse Jehovah. governador é Jeová. And then it says, and thy Elohim that pleads thy cause. E diz, então, o Elohim que pleiteará a tua causa. So we can give a definition of what these things mean. Podemos ter uma definição o que essas coisas significam. Because if I asked you what does Jehovah mean, Se eu perguntar o que significa Jeová, what would you say? o que você responderia? If you went to a definition, Se você for a uma definição, which would be 3068, let me
The definition that it will give you if you go to Strong's or another lexicon Definição no dicionário Strong seria H3068. it's called the self-existent God or the eternal God, Diz aqui, aquele que existe, o eterno. which means the God that doesn't have a beginning or the end. Aquele Deus que não tem fim, nem princípio, nem fim. And then the other God is Elohim, E outro, que aqui diz Deus, que é Elohim, and what does that mean? isso significa o quê? Elohim é plural. Tem mais que um Deus. São dois. It's in plural, is denoting. Tem mais que um Deus. So we know it's plural. Sabemos que é plural. Anything else? Sorry? Deity. E deity, So deity will only just take you back to God then. é uma deidade, isso nos leva de volta para Deus. So I would suggest if you go all the way back, Eu diria, se você voltar it's indicating the mighty ones. até a sua raiz, indica que é aquele poderoso. So one of them is called the mighty ones, É chamado o poderoso, and the other one is the eternal ones. os poderosos, e outro é chamado o eterno. So we'll put eternal, E-T-E-R-N-O, E-T-E-R-N-O, o eterno. and this is Jehovah, Isso é Jeová. and the other one is mighty, E outro é mighty poderoso. ones. P-O-D-E-R-S-O. P-O? No, sorry. That's totally wrong. P-O-D-E-R-O-S-O. So that says mighty ones. Put an O at the beginning. Separate word. Caps. Yeah. So you've got the mighty ones, O-S. Os poderosos, and S at the end. Ah. It's plural. and this is Elohim. E esse é Elohim. Oh, I didn't do that one, Yeah, sorry. no, that was right. Oh, okay. it's plural. So this is a definition of what Isso these seria things uma mean. definição de dicionário, ok? But if you see the verse, Se você olha para o versículo, it says, Thy Lord, the Lord. diz aqui, teu Deus, teu Senhor, o Senhor. So the fact that God is eternal, Que Deus é eterno, it makes him what? faz ele ser o quê? Your master. Ele torna ele seu mestre, M-E-S-T-R-E. So the fact he's eternal makes him the master. O fato dele ser eterno faz ele ser teu mestre. And the fact that he is, what's this one? Mighty. Mighty. O fato dele ser poderoso, He can do what for you? ele pode fazer o que para você? Sorry? All things. No. Tudo. Não? Can't do all things. Tudo não. What we've got to do, remember, Que precisamos fazer? because we're studying the Bible, A gente está estudando na Bíblia, so we could check what the Bible says. a gente precisa verificar o que a Bíblia diz. And it's easy É fácil, because you don't need to go anywhere. porque você não precisa ir para lugar nenhum. The verse will tell you. O verso Ones do. O versículo vai te indicar o que os poderosos fazem. Okay. Sorry? Okay, so it's not difficult, is it? Não é tão difícil, ele pleiteará. Sometimes when people watch the video, Às vezes, quando as pessoas assistem os vídeos, they don't catch the atmosphere. eles não captam a atmosfera. So I'm not being facetious when I say that. Facetious, like, I'm not mocking anybody or ridiculing them. não estou ridicularizando ninguém aqui, ridicularizando. What I am saying O que estou dizendo is
to get used to these rules and applying them is not easy. O que eu digo é, para se acostumar com essas regras e usá-las não é fácil. But once you fix your mind to trying to use these rules, Mas uma vez que você pega a usar essas regras, then it's not that difficult to actually do that. então não é tão difícil de fazer isso. Now, you do need dictionaries and things. Agora sim, você precisa de dicionário, essas coisas. So it says the mighty one Diz então que o poderoso is going to plead. vai pleitear. So normally I would put the word plead here, Eu colocaria aqui pleitear, but we're going to make one jump, mas vamos fazer um salto. and I want to ask you, what does plead mean? O que quer dizer pleitear? So here we're going to use Strong's to define what it means, Aqui vamos usar Strongs para definir o que significa. because if we went to a dictionary, it may not give the connotation. Porque se nós fôssemos a dicionário, talvez não nos daria a conotação. And I'm saying Eu digo it means to fight. que quer dizer lutar, contender, lutar, L-U-T-A-R. Defend. It could be defend, or I'm just going to use the word fight. Pode ser defender, mas vamos usar só a palavra lutar. Are we okay with that? Tudo bem? So the name of God O nome de Deus tells you his job function. te indica qual o seu trabalho. He's mighty, so he fights. Ele é poderoso e ele luta. Sorry, what's this? So this is fight. What's this one? Master. Master. So because he's eternal, E porque ele é eterno, eternal means what? eterno quer dizer o quê? Don't say you've been around forever. Não Because responda I know que it means você that. vai estar aqui para sempre. What does it mean if you're eternal? O que quer dizer que se você é eterno? Older than you. Older than you. It means there's no one older than you. Não existe ninguém mais velho que você. Now we're mortal, Quando mortais, and who's above us? nós somos mortais. Quem é acima de nós? Not God. Who's above us? Não Deus. Quem? Not angels. Também, Literally. tampouco anjos, literalmente. How did you get here? Como você chegou aqui? Parents. Pais. The parents are above us, Os pais estão sobre nós. and the parents are our Os- masters. E os nossos pais são nossos mestres. Why? Por quê? Because they came here before we did. Porque eles chegaram aqui antes que nós. In the English, No inglês it's called pecking order. é chamado. Doesn't make any sense. It's like when you go to a supermarket. When, yeah, it's a play or it's a little idiocy. Quando você vai When you go to a no supermercado and you want to purchase your things, e você quer comprar suas coisas, what do you have to do? o que você tem que fazer? You have to get in the queue Você tem que entrar numa fila, because someone is there before you. porque tem alguém antes de você. Yeah, so they take priority. They're in charge. Então eles têm a prioridade, eles estão a cargo. So God is the master Deus é o mestre, because there's no one higher than him. porque não tem ninguém acima dele. So the reason I keep on stressing this technique, Eu estou this rule, I don't know what to call insistindo it, nessa regra. is if you just took the definitions, Se você pegaria apenas as definições, they're a bit esoteric. pode ser pouco esotérico, They don't help you, I don't think. esotéricas. Elas ensinam, não te ajudam. You say, okay, God's eternal, He's mighty. Deus é eterno, ele é poderoso. How do you put that into practice? Isso, como você coloca isso em prática? But when you see how the words are connected, you can see it very easily, I Quando think. você liga as palavras, você vê isso facilmente. Are we okay with
Todo mundo bem com isso? Okay, so we've given these definitions. Nós já demos essas definições. Is this a repeat and enlarge? Será que isto é uma repetição em ampliação? Yes? Sim. Okay, so Yes. if you're saying it is, then you do it for us. Se você diz que é, então vamos lá. We'll go here. Vai ser bem aqui. We'll help you. A gente vai ajudar. I'll lay out the framework, you just put the words in. Eu vou colocar aqui o que você sente com as palavras. All you need to do is just read the verse. What word goes here? Tudo que você precisa fazer é ler o versículo. O que vai Just aqui? one word. Uma palavra. Tem que colocar uma palavra. Sim. Sorry? I have to put a Oh. word there. Yes. Bom, eu acho que a repetição e a ampliação está no nome Senhor. I believe the repetition and enlargement is in the name of the Lord. Okay, you just give us the answer. Ok, apenas a resposta. Senhor. Lord. Mas aqui está. SR. Senhor com, né? Next one. O próximo. Senhor, só que agora com Maiúsculo. as letras maiúsculas. And caps. Is she right? Ela está certa? Don't answer. Não, não responda. Teu Deus. Your God. D-U-S. EUS? U-S. That's right. Yeah. The last one. E o último. Ai. We'll help you. Vamos ajudar. It's all here. É tudo ali. Ah, sim. Eu acho que sim. É tudo no quadro. É porque tá aqui anotado também, mas esqueci. Porque pleiteará. Aí, Zé. Here shall plead. Okay, good. P-L. Multar e pleitear. Let me see. EAR. Pleiteará. Okay? He shall plead. So you can see that Então você vê this is the two God, que esses são os dois nomes de Deus. and this is what the job function. E isso aqui é a função, descrição do trabalho dele. So his name and his role, his name and his role. Seu nome e seu papel, seu nome e seu papel. So I like that. Eu gosto disso. Gostei. So it can tell you Diz, pode the name que o nome is connected with the job. é ligado à função. And so the name itself, which means eternal, Esse nome que significa eterno doesn't really help you. não te ajuda. What we're looking for is this one, O que a gente está procurando é este aqui. the rulership, É essa master. a função de mestre, né? And this one, E este, he protects, defends, he fights for you. ele protege, ele luta por você, ele pleiteia. So, thus saith the Lord, and thy God that pleadeth the cause of his people. So we did that. Sim, diz o teu Senhor, teu Deus que pleiteia para a causa do seu povo, isso já fizemos. Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento. What does that mean? Isso quer dizer o quê? What does it mean, the cup of trembling? O que quer dizer cálice
do atordoamento. Cálice that make you drunk. Sorry? The cup that make you drunk. The cup that made you drunk. O cálice que te deixou embriagado. The reason, is it translated that way in Portuguese? I mean, a little bit. Okay. Because in the English, the word trembling means to be scared. No inglês, o que diz atordoamento, quer dizer, na verdade, no inglês diz tremendo, o que te deixou tremendo, que tem uma conotação de estar com medo. And that's not a good word. E isso não é uma boa palavra. The word trembling there Essa palavra aqui, gives the connotation that it was a cup of fear. isso indica que foi um copo de medo, But it actually means the cup of drunkenness. mas na verdade quer dizer o cálice da embriaguez. So this is another thing that we need to be aware of when we're studying. Detalhe que precisamos reparar ao estudarmos. Why certain words were chosen. Por que certas palavras foram escolhidas? Okay, so why would they use the word trembling? Por que eles usariam a palavra tremer? What happens when you tremble? Quando você treme, acontece o quê? You shake. Você está se sacudindo. So this concept of shaking, O conceito de sacudir, now we'd sort of think about it like this. a gente imagina se mexendo assim, But what about if you did that in slow motion? mas vamos imaginar isso em velocidade baixa. So I'm shaking quickly, Estou tremendo rapidamente, but what if I started shaking slowly? mas se eu estiver sendo sacudido devagar, You wouldn't say I'm scared now. What would you say? você não diria que estou com medo agora. What do I look like if I'm sort of doing like this? Se eu estiver assim, Yeah, but can't people just sit straight? não, pessoas calmas não se mexem. I would suggest it's drunk. Yeah. Você está bêbado, embriagado. So it uses the word trembling because the root word means to shake, basically. Usa aqui no inglês a palavra tremer porque a raiz se refere a sacudir, né? Balançar. But when it gets translated, sometimes they pick the wrong word. Mas às vezes na tradução é escolhida a palavra errada. So what's just happened now? O que acontece agora? The God that's the master and the God that fights for his people, what's he done? O Deus que é o mestre e o Deus que pleiteia para o seu povo fez o quê? He took the cup. He took the cup out of their hand Tomou o cálice da mão deles. So that's all it says. It takes the cup out of their hand. O que diz aqui, ele toma o cálice da mão deles. And we'll add the last part of the verse E no final do versículo, so they don't have to drink it again. nunca mais terão de beber esse copo. And then the middle bit E no meio, says what he took out of their hand. It was the cup of trembling, diz aqui que ele pegou aquele cálice do atordoamento, the cup that makes you drunk o cálice que te deixa embriagado, because it goes to the dregs, to the remnant, to the very last drop. porque ele vai até o restante desse copo, até os sedimentos, Which is the cup of fury, cup of his anger. que é o cálice do seu furor, So, da sua ira. who's in charge of this cup? Quem está a cargo desse cálice? The giving of it and the taking of it. De entregar o cálice e de retirar. Who did you say? It's not Babylon. Não é Babilônia. At the human level, it's Babylon. No nível humano, sim, é Babilônia. But who's controlling Babylon? Mas quem controla a Babilônia? No, I'm asking you. E você, Pedro? Quem controla a Babilônia? God. God is. Good. Sim, bem, Deus. So,
God is the one who's giving the cup and taking the cup, Deus é aquele que entrega o cálice e aquele que o retira. which makes him Que faz ele ser o quê? the master. Is Faz that what you ele said? ser o mestre. Oh, the butler. I was thinking in this context. It makes him the master, the one who's in control. O garçom não é aquele que está no controle, é a cargo, não? Verse 23. Versículo 23. But I will put it into the hand of them that afflicted you. Porém, pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram. Okay, so we saw the first part of God's role. Vimos a primeira parte do papel de Deus. His name is, O nome dele é... what's his name? Qual o nome? The first part of his role that we just read about. O primeiro papel de Deus. Qual o nome? Jehovah. Jeová. Jehovah's the one who controls the cup because he's Jeová the é master. aquele que controla o cálice. Ele é o mestre. He says, now Diz agora, I'll put this cup into the hand of them that hurt you. diz agora que poloei, ou seja, o cálice, vou entregar eles nas mãos dos que te entristeceram. Which God does that? E qual Deus é este? Elohim. Elohim. Because these people were attacking them, Porque as pessoas estavam atacando eles, now they're going to be attacked. agora eles serão atacados. They're going to be hurt. Eles serão feridos. And the one that does that is the God that fights. E aquele que faz isto é o Deus que pleiteia, que luta. I don't want us to think that this is difficult to do. I'm not trying to make that point. Eu não quero criar a impressão que isso aqui é difícil de se fazer, não quero fazer isso. What O que eu quero dizer is don't sort of leave this study and think, oh, that was nice. não saiam aqui do estudo pensando, isso foi bem interessante. Because the truths that we're learning are really powerful truths. Porque essas verdades que estamos aqui entendendo, estudando, são muito poderosas. And if these things are new, and I think they are probably new, E essas to most of coisas us, sendo novas, provavelmente são novas para a maioria de nós. when you start thinking about these names Se você começa a pensar sobre esses nomes, in this context, nesse contexto, and you start meditating upon it, se você começa a meditar sobre elas, it's the meditation that actually gives you transformation of character. esse contemplar que muda seu caráter. All we can do in a class Tudo que nós podemos fazer aqui na aula is study the intellectual bit. é estudar isso de forma intelectual. É a parte intelectual que podemos fazer aqui. And for me, Para mim, you know, when we learn like this, I just think it's really beautiful and charming. quando entendemos, estudamos coisas assim, eu acho que isso é maravilhoso, isso aqui é muito belo. But it's only intellectual. Mas é apenas intelectual. And I don't mean that in a bad way. Não digo que isso seja ruim. Each of us Cada de nós, mustn't just get these thoughts and just discard them. mas Must not just have these thoughts and then throw them away. ninguém aqui deve captar esses conceitos, pensamentos e logo jogá-los para fora. The power happens when you meditate upon it. O poderoso é quando você começa a meditar sobre isso. And I'm not saying the meditation Eu não digo que meditar is that Jehovah is your master. quer dizer que Jeová é seu mestre. It's not just that. Não é só isso. It's not just that Elohim is the one who will defend you Não é que and fight for you. Elohim é aquele que vai lutar para você, que vai te defender. The way that this transforms you, A forma como isso te transforma, the way I understand it, a forma como eu entendo, is when you put it on a line. é quando você coloca isso numa linha. And the way you put it on a line A forma como você coloca numa linha means you have to understand the historical context. quer dizer que você precisa entender contexto histórico. When you do that, Quando você faz isso, then it can have a transforming experience for us. então pode ter levar a uma experiência transformadora para nós. Because then you can begin to realize who you are.
Porque então você se dá conta, você percebe quem você é. So we're in verse 23. Estamos no versículo 23. God says, I'll take it out of your hand and I'm going to I'm going to put it into someone else's hand. Diz Deus que ele vai tirar da sua mão e vai dar a mão de outrem. And it says who those people are. E ele diz quem são essas outras pessoas. It's those people who said to you, São aqueles que disseram para você, bow down abaixa-te, so we can trample upon you. passarei para que possamos passar sobre ti. And then it says, and thou hast laid thy body as the ground and as the street to them that went over. E continua dizendo, e tu puseste as tuas costas como o chão e como o caminho aos viandantes. So there's a lot in that passage, a lot of symbology, Muitos símbolos nessa passagem, because the street porque o caminho is a what? é que It's a path. é uma vereda. So who is the path Quem é a vereda? in this context? Nesse contexto, The people. as pessoas. The people were the path As pessoas foram o caminho. that this other group walked over. Essa vereda sobre qual as outras pessoas caminharam. So we're here, Então, nós estamos aqui and now this cup e esse copo that the church drank from, do qual a igreja bebeu, the same cup is going to be transferred, esse mesmo cálice ele é transferido and now the world is going to drink this. e agora o mundo vai beber dele. But historically, this is Babylon. Mas, historicamente, isso é Babilônia. So the cup that you had to drink, now Babylon will drink. Então, o cálice que você tinha que beber, agora Babilônia tem que beber. And we're here. Nós estamos aqui. So the question is, A pergunta é, where are we here? What does this mean to us to make an application? estamos aonde aqui? Isso, como podemos fazer uma aplicação disso? So not everybody was here at the beginning of the week. Nem todo mundo estava aqui no começo da semana. So if I were to say, Se eu dissesse, where are we here? estamos aonde aqui? The answer would be, depends who you ask. A resposta seria, depende a quem você perguntar. And who would the who be? E quem seria a quem? It would, Seria quem? it'd be either Isaiah Seria ou Isaías or Jeremiah. ou Jeremias. So depending on who you ask will determine where that point is. Então, dependendo de quem você for perguntar, isso vai te responder aonde você está. So we have to recap that Então, precisamos recapitular isso so that we all can make some application here. para poder fazer aplicações aqui. So why did we even get here for? How did we get to Isaiah 51? Como fomos parar em Isaías 51? Sometimes when we go into the detail, we actually forget why we're there. Quando a gente entra muito em detalhe, all a the gente time. acaba esquecendo como a gente chegou aqui. So we want to remember. Quero lembrar. So we're looking for the cup. A gente estava olhando para o cálice, So we found the cup. nós encontramos o cálice. But when we were looking for the cup, we went to Matthew, we went to New Testament. A gente foi ao Novo Testamento quando a gente tentou explicar o cálice. Why did we come to these passages? Por que agora nós fomos para nessas passagens? Sorry? Got to speak loud. I was saying to see if the cup was full and Para ver se o cálice estava cheio. You nearly there, my sister? Did you say something? Irmã, Ana Paula. Sister Anna? Because Revelation uses Tell me the word that we're picking up first. Qual palavra Here. a gente está olhando aqui? We're not picking up the word cup here. Não é a palavra cálice que a Because gente we- está olhando. É sobre o batismo. Porque a gente foi ver sobre o batismo, que é o. We're talking about baptism. Okay, but what word have we picked up Mas here? qual Sorry? palavra? Que você falou. Eu acho que é desse perto. The dregs. O sedimento. Ah, verdade. The dregs means the last drops. Os sedimentos se referem às últimas gotas. We said fulfilled means what? A gente disse
quer dizer o quê? It means to fill up. Encher. Now we're saying fulfilled means to Agora a gente diz que cumprir-se totally empty. seria esvaziar completamente. Now, if that seems contradictory, Se isso parece contraditório para it você, isn't, não é. because fulfilled means to fill the cup up, Porque completar quer dizer encher o copo. and now we're saying fulfilled means to fill what up? E agora a gente diz que completar quer dizer o quê? Ourselves. Encher nós mesmos. We're going to be filled up. Nós estamos sendo completados. And when we're fulfilled, Então, quando nós somos completos, what condition will we be in? condição nós estaremos? We'll be drunk Estaremos embriagados. with the dregs or the last drops. Então, essa embriaguez está ligada às últimas gotas, a esse sedimento. So, the question about this cup, A pergunta sobre That our esse sister asked. cálice que a irmã perguntou, we've seen is a really nice broad study. nós vimos que é um estudo bastante amplo e bonito. We saw that God has two cups, Satan has two cups. Nós vimos que Deus tem dois cálices, mas também tem dois cálices. The whole subject of the two cups takes you to Daniel 8. E todo esse assunto dos cálices te leva a Daniel 8. And we didn't even really study that, but we just observed it. A gente nem sequer estudou isso bem, mas apenas observou. Then we spoke about the emptying of a cup and the filling up of a cup. Logo falamos de encher o copo, de esvaziar o copo. And then we went to Isaiah. E então fomos para Isaías. And here E aqui we saw how we could use the name of God nós vimos como podemos usar o nome de Deus to show you the role that He para has. mostrar o papel que ele tem. But it's a role at a specific time. Mas o papel que ele assume em certo tempo. At one level, He's the master, and at one level, He's your defender. Em um nível ele é seu mestre, em outro nível ele é aquele que te defende. And what's the best form of defense? E qual a melhor forma de defender-se? Yeah, I don't know if you had that phrase in Portuguese. Não sei se existe essa expressão em português. A melhor Do you have it in defesa Portuguese? é o ataque. So the best form of defense is to attack. A melhor forma de defesa é o ataque. So here, Elohim is going to defend us. How? Então aqui Elohim ele nos defenderá como? He attacks our enemies. Ele ataca nossos inimigos. Any enemy? Qualquer inimigo? No. Não. That he's going to attack the enemies who were the ones that were hurting us before. Vai atacar os inimigos que antes nos estavam ferindo. So there's many pieces of information that we can pick up that we've all connected with this subject, the cup. Tem muitos pedaços de informação aqui que estão, se a gente liga um ao outro, nos dá muita informação sobre esses cálices. So what we want to do O que nós queremos fazer, is we want to find out what that star point is. a gente quer descobrir o que significa essa estrela, esse asterisco. Where is that in our line, Em nossa linha, isso é onde? in our lives? Em nossa vida. And that's what we'll do this afternoon. Isso vamos fazer essa tarde. Let's pray. Vamos orar.